O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós iniciamos a Quaresma. Significa esses 40 dias que nós estaremos refletindo. Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 noites, jejuando e orando. E foi tentado pelo diabo. O diabo veio tentar Jesus para ver se conseguia, assim, ter Jesus para si. Primeiro ele tentou na fome, pedindo transformar essas pedras em pães. Jesus falou que não só de pão viverás o homem. Então o diabo ele é muito astucioso, e ele usava das próprias palavras que está nas Sagradas Escrituras para tentar Jesus. Não contente com isso, levou Jesus num lugar alto e mandou atirar-se, que os anjos iam pegar ele e para não deixar machucar. E ele falou: Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele leva Jesus no lugar mais alto e mostra todos os reinos do mundo, toda a riqueza. Mas para Jesus ter tudo aquilo ali, ele falou: Te darei tudo isso, mas é preciso que tu ajoelhares diante de mim para me adorar. O diabo estava tentando ali Jesus com suas mentiras, suas propostas, e assim ele faz e tenta as pessoas. Humanamente, algumas pessoas tivessem essa tentação, de ter poder, de ter riqueza, muitas pessoas com certeza ia deixar se entregasse, Mas aquilo que só que o diabo ele cobra por o que ele oferece, Ele não dá nada de graça para ninguém. Ele quer a alma da pessoa. Assim como ele está querendo que Jesus para ele. Então, e a tentação ela vem assim de uma forma que chama atenção, A tentação não são coisas assim tão ruins que assusta, mas são coisas que atraem, Então, o poder, a riqueza, isso muitas pessoas são atraídas por isso, para ter fama, conhecimento, tudo. Então são tentadas. E tem pessoas que fazem muita coisa errada, ter pacto com o diabo para poder ter as suas riquezas, O diabo vem da palavra divisão, aquele que divide. E nós ouvimos na primeira leitura do Gênesis que Deus criou o ser humano, criou, colocou lá no jardim, e estava indo tudo muito bem, até que chega o diabo e fica tentando, falando assim: vocês não podem comer das árvores que estão ali no jardim, dos frutos. Aí Eva falou: nós podemos comer, menos da árvore do bem e do mal. Ele falou: não,
vocês podem comer, vocês não vão morrer não. Que Deus falou que vocês vão morrer, mas vocês não irão morrer, vocês serão como deuses, né? Terão conhecimento, né? E aí foi tentado ali, a mulher foi e provou, deu para o seu marido, então eles perderam assim, né? Aquela inocência e veio conhecer o mal, né? Então Deus, quando criou o ser humano, ele criou-se um ser humano e não tinha essa maldade, como os animais parecidos sem maldade. Aí é a prova da maldade do ser humano, quando percebeu que poderia fazer as coisas conforme eles quisessem, né? E usando assim, até destruindo a vida do outro. Então, Deus criou nós como as outras criaturas, mas deu para nós esse conhecimento, deu para nós a inteligência, né? Então, a partir do momento que o homem começou a raciocinar e fazer coisas assim para seu bem proveito para si e causando ruína para os outros, né? Então, o que diferencia nós das criaturas, outros animais, é que Deus deu esse conhecimento para nós, essa capacidade de conhecer e conhecer o nosso Deus. Então, ali quando o homem provou ali do fruto proibido, eles abriram os olhos e se viram como se estava nu. Então, teve que tecer roupa para poder vestir de folhas lá da figueira. Então, o diabo estava tentando e conseguiu, né, corromper ali Adão e Eva. E nós ouvimos no Novo Testamento, na carta aos Romanos, que lá fala que o primeiro Adão, ele errou, porque era um projeto, né, assim, passageiro que Deus criou. Mas em Jesus Cristo, por um homem veio o pecado e a morte, por Adão. Em Jesus Cristo veio a salvação, a justificação. Então, em Jesus está a nossa salvação, né? É o segundo Adão. Aquele que venceu toda a tentação do mal, venceu tudo aquilo que humanamente nós não conseguiríamos. E o mal tentou Jesus o tempo todo, perseguiu, mas ele conseguiu vencer e venceu também até a morte, né? Então, ele foi forte. Assim como na tentação no deserto, que Jesus foi para um lugar totalmente desprovido, né, das coisas necessárias para a sobrevivência, estava com fome e o diabo ali tentando Jesus, né? Se fosse nós estivéssemos com muita fome, será que nós resistiríamos? Será que as tentações que Jesus passou no deserto, se fosse apresentado para nós, teríamos força suficiente para dizer não? Ou só pensaria agora, neste momento, nessa vida, e não importaria com a nossa salvação? Eu sei que muitos, com certeza, não ia resistir, né? Ia deixar levar pela tentação do poder da riqueza, né? De ter as coisas, né? Nem que custasse a sua própria alma. Então, o mais importante é vencer a tentação. A tentação, ela vem de uma forma assim para seduzir os olhos, né? Então, a tentação das coisas que aparecem, ele não vem assustador para assustar as pessoas. É atraído como uma armadilha, né? Que arma para pegar alguma presa, né? Chama a atenção, né? Ali da presa que quer pegar. Coloca a armadilha lá, o animal vem inocente, cai lá e a pessoa captura aquele animal. Quando alguém quer pegar alguém na armadilha para dar um golpe, né, chega vendendo coisas, né, oferecendo vantagens de coisas que não existem, vendendo produto que não vale nada, né, vendendo coisas que não existem, as pessoas caem no golpe, né? Às vezes ali inocentemente, sem maldade, compra coisas que não existem, né? Então, fica tentando e as pessoas acham aquela facilidade de comprar aquele produto, uma coisa que é tão caro, financiado não sei quantas vezes e tal, mas tem que dar uma quantia. E as pessoas ficam seduzidas por aquilo e quando vai olhar é apenas um golpe, né? Então, as pessoas que usam de maldade, como o diabo, ele vem seduzir, enganar. É o pai da mentira, né? Só estava mentindo. Se Jesus falasse assim que o diabo que aceitava aquilo ali, o plano de salvação de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não teria cumprido e o mal teria vencido. Mas Jesus venceu todas as tentações. Que nós também sejamos fortes e decisivos nas nossas escolhas, e escolher sempre o bem e evitar o que é o mal. Ainda que chame a atenção aos olhos e queira talvez se provar-se, mas não deixa levar por isso, porque o diabo, ele oferece, mas ele quer alguma coisa em troca, né? Então, ele pede a alma da pessoa, a vida da pessoa. Então, que nós procuramos salvar a nossa alma. Ainda que nós somos pecadores, mas nós temos que pedir a Deus perdão da misericórdia dos nossos pecados, né? Como o salmista falou, né? Tende misericórdia, Senhor, né? Pois pecamos. Nós pecamos sempre. Pensamentos, palavras,
né? Pensamentos, atos, né? E omissões, né? Então, são as formas que nós assim pecamos. Mas nós devemos procurar também nos redimir das nossas faltas, examinar se estão fazendo as coisas certas ou não, né? E afastar daquilo que nos condena a nossa alma. E nesse tempo agora da quaresma, que nós assim refletimos, né, sobre a nossa vida, a nossa caminhada, e fazer algumas penitências, né, a oração, o jejum e a caridade, né, fazer o bem e ajudar alguém. A oração é de suma importância na nossa vida e que nos alimenta. O jejum também é importante, mas que seja algo concreto, né? Ajudar também aqueles que estão necessitados, né? Às vezes deixasse de consumir alguma coisa nesse tempo agora, mas daquilo que você não usaria, não consumiria, você pode estar ajudando aquelas pessoas que estão precisando, comprando alimento, alguma coisa assim. Não vai resolver todo o problema, mas vai ajudar. Como agora nós estamos na campanha Fraternidade, que traz o tema sobre a fome, né? É a terceira vez que traz esse tema. Já teve 1975, 1985, agora 2023, né? Refletindo sobre a questão da fome, que antes era muito mais pior, né? Só que hoje já deveria ter resolvido na humanidade toda, aqui nossa nação, nosso Brasil, mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda passam fome e morrem de fome. A nossa nação é muito rica, produz muito para exportações, e a riqueza fica concentrada na mão daqueles que produzem e só acumula para si, mas não gera vida para as pessoas que estão necessitadas, assim, partilhando, melhor distribuição de renda e ajudando quem está necessitado. E o preço dos alimentos também fica mais acessível. Pagamos caro, mais caro, com muito imposto, e a qualidade não é tão boa. O que é melhor é exportado, ficamos com aquilo que fica e ainda pagamos caro por isso, né? E muitas pessoas que não têm acesso aos alimentos, ao emprego, perecem e passam fome. Então, trazendo novamente essa reflexão para a nossa realidade, novamente, essa questão de ver e olhar. Não no sentido só mediático de falar nas mídias, mas de fazer algum gesto concreto. E o tema da campanha Fraternidade, o lema quer dizer, dai-vos vós mesmos de comer. Mateus 14, 16, a passagem que Jesus estava com multidão faminta e não tinha o que comer. E Jesus e os discípulos preocupados pediram para Jesus mandar o povo embora, caçar comida nas vilas, nos povoados. E Jesus falou, dai vós mesmos de comer. E ele falou, nem 200 moedas, um valor em dinheiro seria suficiente para alimentar tantas pessoas. E apresentaram uma criança, 5 pães, 2 peixes. O que é isso para a multidão? Mas houve ali o milagre da partilha e da multiplicação dos pães, né? Onde todos partilharam do que tinha ali, e todos comeram e sobraram. Então, se houvesse mais partilha no mundo, não haveria tanta fome. Porque o mundo é muito rico, mas a riqueza está concentrada na mão de poucos, e nos lugares mais ricos. Os lugares mais pobres, a grande maioria, perece e passa fome. A humanidade fica preocupada com outras coisas, querendo buscar outros planetas para morar, nem tanto para morar, para explorar a minha riqueza, né? Mas esquece de zelar e cuidar desse. A única certeza que nós temos, essa casa comum nossa aqui, é esse planeta. Não tem nenhum planeta, nenhum lugar nenhum que favorável à vida, né? O único que Deus fez aqui, que nós conhecemos, favorável é esse aqui, que tem esse, né? Mas se destruir esse aqui, nós ficaremos sem condições de uma vida digna aqui nesse planeta, será muito ruim. Então, a humanidade tem que perceber, não é acumular riquezas, mais riqueza, mais riqueza, mais riqueza, mas fazer com que todos tenham uma vida, todos possam se salvar, que todos possam ter uma dignidade de moradia e de alimentação, né? O alimento é a vida, né? Então, por isso que a campanha Fraternidade reflete sobre essa questão da fome. E não somente agora nesse período da quaresma, uns 40 dias, mas durante o ano todo a campanha vai ter o ano que vem, até a próxima campanha da Fraternidade. Então, que possamos fazer gestos concretos e olhar aqueles que estão necessitados e procurar ajudar. Daquilo que nós temos e ter condições também, possamos partilhar com aqueles que não têm nada. E nesse tempo agora quaresmal, nós refletir a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso deserto. Quais são as tentações que eu estou resistindo e quais aquelas que eu não estou conseguindo ser firme, aquelas que ainda estou vacilante e deixo cair. Ou as tentações, eu estou resistindo a todas, estou seguindo o caminho de Jesus.
inspirando nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu todas as tentações, né? Então, o que é aquilo que mais me tenta? O que é aquilo que eu tenho um desejo muito grande de ter e não tenho, e faria de tudo para ter, né? Então, esse fazer de tudo que trabalhe, né? Não procure os meios ilegais ou aquilo que vai condenar a tua alma. Procura sempre agir corretamente. Procure sempre seguir as coisas certas. E aquilo que é errado, evitar. Assim como Jesus recusou toda a cilada e tentação do diabo, também nós possamos também estar atento para não cair nas armadilhas e na cilada deles, que às vezes usa de muitas pessoas para prejudicar e fazer o mal ao outro. Então que nós estejamos sempre atentos, que nós caminhamos sempre na luz da nossa fé, da esperança e procurar sempre cultivar a paz em nossa vida, em nossa família, em todos os lugares que assim estivermos. E nesse tempo quaresmal, refletir a caminhada nossa como que está. Se nós estamos buscando verdadeiramente a nossa conversão ou se eu estou deixando levar pelos pecados e as tentações. Então, o que eu estou buscando na minha vida? A minha conversão, a minha santificação, ou eu estou sendo mais tentado e estou perdendo, né? E estou deixando levar para as fraquezas espirituais e carnais. Então, que nós busquemos nossa vida, caminhar com Jesus e seguir forte, vencendo toda a cilada e tentação do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.